Graça e paz, gente, shalom. Como eu estava falando, né, como eu falei no vídeo anterior, eles entram lá pelo jardim do Éden e da atmosfera que há no jardim do Éden, eles fazem um corpo para eles e entram aqui. Ou nos elementos da natureza, na água, no fogo. Tudo neste mundo serve para vestimenta para os anjos. E assim como os anjos precisam de vestimentas para entrar aqui, as narrativas da Torá são as suas vestes, ou seja, eu venho falando para vocês há muito tempo que existe uma Torá escrita e uma Torá oral. E quando o Eterno me deu o seu nome, e eu comecei a acessar algumas coisas que estavam dentro de mim, eu senti que essas coisas que estavam vindo para mim, e eu estava recebendo, era da Torá oral. E devido ao nome e as coisas que vinham para mim, eu falava tudo que vinha para mim, para a irmã Luciene, né? Mais uma vez vou citar o nome dela aqui, porque ela é minha testemunha. E ela viu como tudo aconteceu, então ela sabe como o nome do Eterno chegou até mim. E depois que o nome do Eterno chegou até mim, vinha muita coisa para mim mesmo que eu não sabia, que eu não entendia, que eu nunca tinha visto falar. E eu chegava para ela e dizia, irmã Luciene, é assim, assim, é assim, assim. E depois a gente via que era daquele jeito mesmo que estava vindo para mim. Né? Como eu falei, algumas coisas vinham para mim, estava faltando na Torá, tá? Algumas coisas que vinham para mim estava faltando na Torá escrita. E comecei a ler o livro de Enoque. Depois eu vou colocar o livro de Enoque aí no canal para vocês escutar. E comecei a ler o livro de Enoque e encontrei muita coisa que faltava e completava a Torá escrita, tá? A Bíblia que nós temos nas mãos hoje. Porque eu comecei a ver e entender essas coisas aqui, nessa Bíblia aqui, tá? De João Ferreira de Almeida. Porque quando a gente realmente ama o Eterno e ele tem um propósito na nossa vida e que a gente vem com a missão, ele nos fala tudo que a gente tem que saber, tá? Eu estou dizendo isso porque quando o nome dele chegou até mim, não foi ninguém que trouxe, né? Já contei a história de como o nome dele chegou até mim. E depois as coisas que eu comecei a acessar vinham de mim mesmo, não era ninguém que me dava. Depois foi que eu fui vendo e percebendo, porque depois que o Eterno me deu o nome dele, eu comecei a estudar, pesquisar, né? Fiz um curso, né, básico de hebraico e fui aprendendo muitas coisas. Entenderam, gente? Mas antes, eu não sabia nada. Então, eu só procurei depois que veio até mim. Depois que chegou até mim, né? E foi o Eterno que me deu. Eu não canso de dizer isso. Não foi ninguém que me deu. Foi o próprio Eterno que me deu, tá? E aí eu encontrei muita coisa que faltava e completava, certo? A Bíblia, né? A Bíblia, né? O Eterno foi me dando o entendimento para entender muita coisa. Mais uma coisa que era interessante é que eu falava da Torá oral sem nem saber que ela existia. Exatamente assim. Quer dizer, eu não sabia, né, entre aspas, porque estava dentro de mim. E eu sabia sim, eu só não lembrava. Porque hoje eu sei e entendo assim. Eu falava da Torá oral sem nem saber que ela existia. Tá, a irmã Luciene aí de prova, de testemunha para vocês. Ela é minha filha. Quando vinha algo mais elevado para mim, eu sabia que estava na Torá oral. Quantas vezes eu dizia isso? Eu dizia, isto está na Torá
oral, e eu falava sem nem saber que existia uma Torá oral diante do Eterno. Eu falava uma coisa e quando eu ia pregar, falar para vocês dos vídeos que eu tinha anteriormente no canal, e vocês sabem, quem escutava os meus vídeos sabia disso, e até quando eu estava falando nos grupos e pregando, e que eu falava alguma coisa que não estava na Torá escrita, eu dizia, isto está na Torá oral. Nossa, isso é muito interessante, tá? Até depois, né, começar a estudar e ver que realmente existia uma Torá oral. E tudo que vinha para mim era dela. Quantas vezes, mesmo sem saber da Torá oral, eu dizia isso, está na Torá oral. E quando descobri que existia uma Torá oral, eu fiquei assim, maravilhada, porque eu falava dela antes mesmo de saber que ela existia. E eu lembro quando eu encontrei Dipá, que ele começou a falar algumas coisas, e aquilo que ele falava parecia que eu já sabia. Parecia que eu tinha conhecimento daquilo que ele estava falando. E eu disse para ele, essas coisas que o Senhor está falando aí, parece que eu já sabia. E ele disse, parece não, você sabia. Você só não tinha acessado antes. Gente, isso é muito maravilhoso. Sabe? E quando eu vi que realmente existia uma Torá oral, que eu já falava dela antes de saber dela, eu fiquei mais maravilhada ainda. Aí eu pergunto a vocês, da onde vinha e vem essas coisas para mim? Tinha gente que se levantava contra, gente que dizia que eu estava louca, que eu estava doida. Os próprios irmãos, muitos irmãos que conhecem o nome do Eterno e só o nome do Eterno, vinha contra mim, vinha querer me ensinar, me indagar, ou seja, pessoas vaziam que não tinham nada para dar, certo? Não tinham nada para dar, só porque conhece o nome do Eterno, aí achava que sabia alguma coisa, que era o sabichão, ou até vai entender, né? Muitas das vezes, porque eu sou mulher, e acha que mulher não pode pregar e não tem conhecimento. Só que eu ficava abismada, porque eu dizia, esses homens que se levantam contra mim, o Eterno não dá a eles o que dá a mim, né? Então, algumas pessoas eu acho que se incomodavam com isso. Mas para mim isso era maravilhoso e continua sendo, tá? E na Torá oral, certo? Que está todos os segredos da Torá escrita. Ou seja, a Torá escrita é o corpo e a Torá oral é a alma da Torá. Tá? Por isso um rabino diz, o inteligente vê o corpo, inteligente, né? Que se acha que é inteligente. Entende algumas coisas, mas não entende tudo porque não tem visão de tudo. E ele diz assim, o inteligente vê o corpo, mas o sábio vê a alma. E é isso aí, entendeu? Eu via a alma da Torá, que é a Torá oral, quando eu nem sabia, nem entendia nada, entendeu? E ele diz que no Zohar está escrito assim, quer saber aquele que o Yud Re Vav Re anda? Quer saber aquele que o Yud Re Vav Re anda? Ele é aquele que revela novos mistérios da Torá. Todos os dias. Esse é aquele a quem o Yud Re Vav Re ama e com quem ele anda. E isso para mim é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu não sabia nada disso. E eu já acessava alguns mistérios da Torá oral, que estava dentro de mim, estava dentro da minha alma. Sabe por quê? Porque a Torá oral é a alma da Torá escrita. E tudo está nela. Nós estamos nela, os anjos estão nela, entendeu? O mundo está nela. Isso é muito maravilhoso. E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais
eu fico maravilhada com os mistérios da Torá, com os mistérios do Eterno, tantas coisas que a gente não sabia, né? Mas até então, desde lá de trás, o Eterno sempre me deu muita coisa e eu sempre fui muito perseguida e atacada, entendeu? Até pelos meus irmãos, tá? E muita coisa se levantou contra mim e hoje eu entendo o porquê. E eu só agradeço, porque Ele é maravilhoso, entendeu, gente? É isso que eu tenho para falar hoje, né? Eu ia falar mais sobre como os anjos fazem para entrar aqui, mas toda vez que eu estou fazendo um vídeo, vem muita coisa para mim, como vocês estão vendo, e aí eu começo a falar do que está vindo. Mas é isso mesmo, tá? Mais uma vez eu vou dizer, como eu sempre digo, busque dentro, não busque fora, porque está tudo dentro. E eu tenho prioridade para falar sobre isso, porque eu vivo isso, eu vivi isso, eu sei como é. Entendeu? Busque dentro, não busque fora. Eu tenho respaldo bíblico e respaldo espiritual para dizer isso a vocês. Busque dentro de vocês. Tá tudo dentro. E vocês vão achar, tá? Porque eu não sei por que lá atrás, antes mesmo de eu saber essas coisas, né? Quando eu não sabia, eu pude acessar algumas coisas, veio algumas coisas para mim. Eu não sei o mistério que tem na minha alma, né? Mas o Eterno sabe de todas as coisas. Mas uma coisa eu sei. Quando Ele via alguém aqui para a terra, a gente já vem com uma missão. Então, se essa era a minha missão, de revelar a verdade para vocês, que eu revelo hoje, de trazer todas essas coisas que eu trago hoje para vocês, Ele realmente fez um processo comigo, né? Porque Ele foi me dando aos poucos. E depois teve um momento que no livro de Daniel Ele começou a me dar muita coisa e eu tremia. Sério, eu tremia. Ele começou a me dar, Ele me tirou do sistema religioso e começou a me dar muita coisa no livro de Daniel que eu ainda não tinha visto, nem acessado e não sabia. Eu já sei, né? Eu digo assim que eu não sabia, mas não era isso, eu não tinha acessado ainda. E eu tremia, gente, e era uma coisa assim. E foi quando eu comecei a falar com a irmã Luciene, dizendo, eu falei para ela que eu não sabia o nome do Eterno ainda, e eu disse, Deus está me dando muita coisa no livro de Daniel, que eu não estou entendendo. E era uma coisa assim, atrás da outra, vinha muita coisa forte, que as minhas carnes realmente tremiam. E eu cheguei a perguntar para ele o que era que ele queria de mim. E aí foi quando ele começou, né, me dar, né, as coisas. Antes disso, ele já tinha dito, né, que não era para mim colocar o nome Jesus, né, ali. E tantas outras coisas que está tudo nos meus vídeos, é só vocês assistirem. E é tudo muito maravilhoso. E eu só tenho que agradecer ao Eterno por Ele ser na minha vida. Amém? Que Ele continue nos abençoando.